E o que é que eu faço? O que é que eu faço? Todos entenderam a saída do A daqui? Aí o que é que eu vou fazer com esse A que está aqui? Tira da integral. Tira da integral? Hã? Não. O que é que eu vou fazer com esse A daqui? Vai ser a minha mudança? Qual vai ser a minha mudança? Qual vai ser a minha mudança? Para saber o que fazer. A minha mudança, isso aqui eu vou fazer isso aqui, ó. 1 sobre... Vai ficar raiz quadrada de quê? X sobre A ao quadrado. Presta atenção. Ó. Vai ficar, ó. Vai ficar aqui, ó. Raiz quadrada de X sobre A ao quadrado menos 1. Aqui eu vou querer que apareça o quê? X sobre A. Tá? X sobre A. Mas não tem X sobre A, tem o quê? A vezes X. Para aparecer o X sobre A, eu multiplico por A2. Como é A2, vem 1 sobre A para cá e vem 1 sobre A lá fora. E a mudança, qual é a mudança? Qual é? U igual a quê? A X sobre A. Com essa mudança, quem é DU, quem é? 1 sobre A dx. Aí faça a mudança aqui. Então isso aqui vai ficar 1 sobre A vezes a integral de quem? De 1 sobre U, raiz de quê? Do 2 menos A2, deu. Dá o DU aqui, ó. Tá. Claro. Claro. Claro que tá faltando um aqui. Então isso aqui fica quem? 1 sobre arco é essa integral. Arco, secante de quem? Módulo de U, mais uma constante. Mas quem é U? Quem é U? X sobre A, onde A é positivo. Não, estou pegando A positivo. Então isso é 1 sobre A vezes o quê? O arco secante do módulo de X sobre A, mais uma constante. Ou seja, memoriza isso aí. O quê? Desculpe. O 2 menos 1. Ou seja, a integral de 1 sobre x vezes raiz quadrada de A2 menos x2, quem é, hein? Hã? Ao contrário. É x2 menos A2. Depois a gente vai ver essa, tá? Essa daqui também tem. Depois a gente vai ver como é que é essa integral. 1 sobre o quê? 1 sobre x vezes x2 menos A2. É o quê? É 1 sobre A, arco, secante de quem? Modo de x sobre A, mais uma constante. Tá? Então, quando aparecer assim, essa integral aqui, epa, aparecer para você, né, a integral de quem? De 1 sobre x vezes raiz quadrada de x2 menos 16. Quem é essa integral? Quem é essa integral? Quem é o A? 4. Isso aqui é integral de 1 sobre x vezes raiz quadrada de quem? x2 menos 4 ao quadrado de x. Então isso é o quê? 1/4 arco secante de quem?
módulo de x sobre 4, mais uma constante. Tá? Entendido? Tá? Entendido? Dá isso aí. Tá? Agora, observe. Para finalizar, falta só uma. Qual é? Arco? Arco cossecante. Você tem um V, você tem o, você tem o círculo trigonométrico. Faz de conta que é um círculo. Se não for, passa a ser. Tá? Tá bom? E aí, vem aqui, ó. Tá, vem aqui. Você pega um ângulo X aqui, ó. Ângulo X. Lembrando lá do cálculo 1. Lá do cálculo 1. E memorizem todas essas fórmulas para quando eu perguntar, tá? Vocês terem na ponta da língua. Porque eu já esqueci a maioria delas. Então é com vocês. Mas eu não vou fazer prova, então isso é com vocês. Então, pega aqui, tá? Fazendo um ângulo de 90 graus. Então, isso aqui é o quê, hein? Essa medida aqui para cá, quem é? Quem é essa medida? É a cossecante de x, que é o inverso do cosseno. Inverso de... Inverso do seno. Cossecante é 1 sobre seno. Estou ficando doido. Tá? Então tá aí. Então observem. A função cossecante, ela não é injetiva nem sobrejetiva. Melhor escrevendo. Vamos aí, garoto. E aí? Tempo tá 7 minutos, né? Vamos dar tempo aí. Então, a função cossecante do seu domínio, quem é o domínio da cossecante? É o conjunto formado por cada x real, tal que o seno de x é diferente de zero. Ou seja, o x é diferente de K. Muito bem, Kπ, qualquer que seja K inteiro. Em R, essa função, ela não é sobrejetiva nem injetiva. Ela não é injetiva nem sobrejetiva. Tá certo? Ajuda os universitários. Depois, quando diga não é nem, parece que tem uma vírgula aqui, não tem? Os universitários fracos, não sabem, não vão me ajudar aqui. Tem não? Tem não? Universitário forte, viu? Senti firmeza aí, tá? Não tem um programa que chama pelos universitários, né? Show do milhão. Ah, é? É? Pronto. Ela não é injetiva nem sobrejetiva. Logo, ela não é bijetiva, e se não é bijetiva, não é o quê, hein? Não é invertível. Então, como é que eu tenho inversa de uma função trigonométrica? Não é essa, eu ressalto. Não é a função cossecante. É aí cossecante, que eu vou pegar nesse domínio aqui. Eu vou restringir. Ei, tá filmando aqui, garoto? Presta atenção, cara. Tá? Ó, eu vou dar aqui. Vou por aqui, ó. Aí eu deixei esse ângulo fora, porque o ângulo zero não tem cossecante, tá? E eu venho aqui, fechado. Então eu vou de quanto a quanto, hein? De menos π sobre 2 até quanto?
até π sobre 2 fechado, excluindo zero, tá? Então, é essa função aqui, ó. A função que eu chamo de quê, hein? A função icossecante, cujo domínio é o intervalo, é o conjunto, menos π sobre 2, 0, aberto, união, 0, π sobre 2, fechado. Aonde? No intervalo menos infinito, menos 1, silêncio, união, 1 fechado mais infinito, tá certo? Dada por e silêncio, rapaz, tá um barulho, igual a cossecante de x. O LG não está aqui, arrumou um substituto, tá certo? Qualquer que seja x pertence. Fala nisso, o LG não chegou não, né? Ih, vou passar chamada, né, professor? Professor aniversário dele, professor. Rapaz, diga isso não, rapaz. Tá? Qualquer que seja x pertencente a esse conjunto, aí essa função ela é injetiva. Por quê, ó? Porque se o x vai de 0, se o x vai de menos π sobre 2 a 0, a cossecante vai de menos 1 a menos infinito, tá? E cobre o intervalo, e cobre injetivamente. E se o ângulo vai de 0 a π sobre 2, a cossecante vem de mais infinito a 1. Ela decresce. Um aberto, um fechado, desculpa, um fechado. E cobre, então, esse intervalo, cobre injetivamente. Eu tenho um mapeamento injetivo e sobrejetivo, né? Um mapeamento mesmo. Eu levo esse intervalo aqui nesse, cobrindo, e levo esse nesse. Então, essa função aqui, ela é injetiva, ela é injetiva e o que? É sobrejetiva. Deixa eu escrever direito. Ela é injetiva e é o que? Sobrejetiva. Logo, é o que? Invertido. Fica melhor assim. Logo, é invertível. Aí a inversa dessa função aqui, a inversa dessa função é que a literatura chama de arco cossecante, tá? Literatura matemática, as implementações, tá, que faz nas calculadoras eletrônicas, o que aparece lá como função arco cossecante é a inversa dessa função. Ou seja, você tem a seguinte definição. A função inversa a... Quanto tá filmando, garoto? Tá filmando. Tá? Isso. A função inversa Ele tá preparando. da função... Da função, que função? Da função icossecante, não é da cossecante, que a cossecante não tem inverso. Ela é denominada, ela é chamada função arco cossecante. E é denotada por arc CSC, tá? E quem é o seu domínio, portanto? É o intervalo que? Menos infinito, menos 1, tá? União que? 1 mais infinito. E quem é o contradomínio? Menos π sobre 2, 0. Aberto no 0, união, 0, π sobre 2.
Portanto, você tem algumas propriedades, que essas propriedades que eu uso para tirar outras propriedades imediatas. Isso são consequências da inversa, tá? Daí você tem o seguinte. Primeiro, quem é o arco cossecante? O arco cossecante. Daí cossecante de x. Isto é, quem é o arco cossecante da cossecante de x? Quem é isso? É x, mas qualquer x aonde? Qualquer x no domínio da i cossecante. Qualquer que seja x pertencente a quem? A menos π sobre 2, 0, união o quê? 0, π sobre 2. Quem é a i cossecante do arco cossecante de x, isto é, a cossecante do arco cossecante de x. Isso é x, qualquer que seja x no domínio do arco cossecante, qualquer que seja x no intervalo menos infinito menos 1, união que 1 mais infinito. Fechado. E sintetizando, dados x no domínio da arco cossecante, ou seja, x no intervalo menos infinito menos 1, união 1 fechado mais infinito, e y no domínio da i cossecante, que é o intervalo menos π sobre 2, menos π sobre 2, 0, união 0, π sobre 2, tem-se o seguinte, o y é o arco cossecante de x, o y é o arco cossecante de x, se somente se o x é a i cossecante de y, isto é, o x é a cossecante de y. Tá? Agora vamos relacionar o arco cossecante com o arco seno. Arco seno. E depois com o arco secante. Você tem razão. Tá certo? Então, primeira coisa. Vamos estabelecer as duas relações. Ó, se você pega x no intervalo, que é o domínio da arco cossecante, menos infinito, menos 1, união, 1 mais infinito. Tem-se. Primeiro, 1 sobre x é diferente de 0, certo? Segundo, aonde está 1 sobre x? Está no intervalo menos 1 e não é 0, tá? E não é 0. Tá certo? Terceiro, aonde está o arco seno? O arco seno do 1 sobre x. Do 1 sobre x. Aonde está? Está no intervalo. Que intervalo? Menos π sobre 2. Π sobre 2. E não é 0. E não é 0. Ou seja, está nesse conjunto aqui. Tá? Porque 1 sobre x não é 0. E agora veja bem. Quem é o arco secante de x? Isso é o arco secante de quem? Do inverso de x. Não é, ó? O x é o inverso do inverso de x. E por que eu escrevi isso? Essa coisa tão exótica aqui.
Porque eu vou nesse 1 sobre x que está aqui dentro, o x está aqui dentro, e para 1 sobre x aqui dentro, o 1 sobre x é o seno do arco seno de 1 sobre x. Então isso aqui é o arco secante de quem? Do inverso do seno do arco o quê? Do arco seno de 1 sobre x. Mas quem é 1 sobre o seno? Secante. Então isso aqui. Então, sim, desculpe. Isso aqui é o arco cossecante. Vamos lá, o arco cossecante. Arco. O que está escrito está certo, mas não serve para nada. Tá? O que serve é isso, é o arco cossecante. Eu estou trabalhando com o arco cossecante, não com o arco secante. Então, muito bem. Então, o inverso do seno, quem é? Cossecante. Então, isso aqui fica arco cossecante de quem? Da cossecante do arco seno de 1 sobre x. Agora, aonde está o arco seno de 1 sobre x? Está nesse conjunto aqui, ó. E quem é o arco cossecante da cossecante de um número que está nesse conjunto? É esse número. Então, quem é o arco cossecante da cossecante disso aqui? É isso que está aí. Então, isso aqui é o arco seno de quem? De 1 sobre x. Ou seja, o arco cossecante de um número é o arco seno do inverso desse número, tá? Então, não esqueça. Eu gosto de juntar a fórmula, porque assim fica muito distante, né? Por isso que eu gosto de botar o quê? Vírgula. Isto é, para você ter a fórmula inteira. O arco cossecante de x, quem é? É o arco seno de quem? De 1 sobre x. Eu podia tirar a fórmula da derivada daqui, mas eu não vou tirar a fórmula da derivada daqui porque eu acho mais complicado. Eu vou pegar a outra fórmula. Tá? Eu vou pegar a outra fórmula, vou botar de azul. Dado x no intervalo menos infinito menos 1, união 1 mais infinito, tá? Eu te pergunto, colocar aqui, ó, 3 pontinhos, para não parecer que é adivinhação, tá? Quem é o arco cossecante de x? Onde é que está o x? O x está aqui dentro. Então, isso aqui é o arco cossecante de quem? Da secante do arco secante de x. Porque para x aqui dentro, o x é a secante do arco secante de x. Acontece que, aonde está o arco secante? Me diga, aonde está o arco secante de x, se o x está aqui? Aonde está o arco secante? Hã? Hein, pessoal? Ó, o arco cossecante de x é o arco cossecante da secante do arco secante de x. Aonde é que está o arco secante? Se o x está aqui. Onde é que está o arco secante?
Quanto? Quanto? Aonde está o arco secante de um número se o número está aqui dentro? Menos π sobre 2. O quê? Zero. Zero aberto. União. Zero. π sobre 2 fechado. Tá certo? Não é isso? Agora isso aqui é o arco cossecante de quem? Quem é a secante de um ângulo? Quem é a secante de um ângulo? É a cossecante do seu quem é a secante de x? É 1 sobre o quê? Quem é a secante de x? 1 sobre o cosseno de x. Acontece que o cosseno de um ângulo é o seno de quem? Do seu complementar. E que é o inverso do seno? Quem é o inverso do seno? Cossecante. Então isso aqui é a cossecante de quem? π sobre 2 menos x. Ou seja, a secante de um ângulo também é a cossecante do seu complementar. Então, como é que eu escrevo isso aqui? Eu escrevo como sendo cossecante de quem? De π sobre 2 menos o arco secante de x. A secante é a cossecante do complementar. Agora, aonde é que está π sobre 2, de vírgula, aonde é que está π sobre 2 menos o arco secante de x? Está no intervalo 0, π sobre 2, união, π sobre 2, π. Pode fazer as contas, não vou repetir. E, portanto, quem é o arco cossecante da cossecante desse ângulo? É o próprio ângulo. Deixa eu apagar isso aqui que está embaixo, senão vai poluir. Então, isso aqui é π sobre 2 menos o arco secante de x. Ou seja, está aqui a relação entre o arco cossecante de um ângulo e o arco secante do seu complementar. Tá? Isso qualquer que seja x aqui dentro. E daqui é muito mais fácil tirar a derivada, não é? Porque quem é a derivada do arco cossecante? É menos a derivada do arco secante. Então não tem novidade alguma no arco